Fala pessoal, aqui é o Pedro. Nessa aula a gente vai falar sobre a construção da perna do personagem em low poly. A gente não vai trazer basicamente nada de novo, por isso eu só vou comentar o que foi feito e explicar um pouco melhor. A gente tem aqui já a nossa perna em low poly construída. Eu construí ela sobre a nossa geometria high poly ali. Construí usando a simetria. Eu fiz principalmente os contornos mais importantes aqui da bota e tudo mais. Depois eu converti para Editable Poly, para a nossa simetria sair e a gente poder editar os lados de forma diferente. E aí eu usei o Conform para poder ajustar aqui, por exemplo, no lado esquerdo, um vértice que está para cima da superfície, no lado direito ele estava para baixo. Então eu consegui editar esse vértice de forma independente, que foi o que eu fiz. Aqui a gente tem os mesmos números de vértices do lado direito e esquerdo, mas não necessariamente na mesma posição. Depois eu usei o Smoothing Groups. Se a gente der uma olhada aqui, selecionar toda a nossa geometria da perna, todos eles compartilham o mesmo Smoothing Groups. Usar o mesmo Smoothing Groups em geral ajuda na hora da gente aplicar o Normal Map, que ele fica em geral melhor. Se aqui no nosso mapa de textura que foi gerado, ele já usou essas cores aqui, essas cores que estão na nossa Mesh High Poly, que a gente vai usar como máscara depois. E mais para frente, dentro do Photoshop, a gente vai separar a calça da bota, porque se a gente vê, por exemplo, o azul da calça também é o azul na bota. Mas a gente não quer que a bota, a sola da bota tenha o mesmo material da calça. Então, no Photoshop, depois a gente também consegue colocar aqui um preto e um branco só para diferenciar a calça da bota. Se a gente der uma olhada aqui na nossa geometria, o Low Poly aqui, quando a gente aplicou o Projection Modifier, na calça, o ideal é a gente usar um cage bem alto. Mas na bota nem tanto, porque em alguns lugares aqui você pode ter o cage entrando para dentro da superfície, por exemplo aqui. Se você aumentar demais o cage, pode ser que algum vértice daqui comece a penetrar nessa superfície ou fique muito alto, não vai dar um resultado legal. Então o que a gente pode fazer é selecionar aqui o cage e selecionar só os vértices que a gente quer editar. Se a gente selecionar só esses, por exemplo, e quisesse aumentar o cage ali, é só a gente vir aqui e aumentar. Se a gente der uma olhada aqui também, eu criei os nossos acessórios aqui na calça, as bolsas aqui lateral. Deixa eu selecionar aqui, clicar o Alt X de novo, já está com a nossa textura, a calça também. Deixa eu esconder a calça aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Alguma coisa que a gente não consegue evitar, tá? Por exemplo, se a gente olhar muito perpendicular aqui, a gente vê que a geometria tá indo para dentro em alguns pontos aqui, o nosso cadarço fica um pouco torto, mas a média e longa distância aqui, o resultado está satisfatório. A gente só consegue evitar esse tipo de problema se a gente usar uma geometria com muitos polígonos, mas aí a gente vai ter problema na hora de importar dentro de uma Game Engine e de fazer a renderização em real time. Aqui está a nossa peça High Poly que a gente criou na aula de construção dos acessórios. Eu coloquei uma box aqui dentro, só para não ficar um buraco nessa parte, e eu construí duas peças low poly, construí em cima dessa peça e depois eu só afastei aqui para o lado para a gente comparar.
São duas diferentes, quer dizer, elas são iguais, mas elas têm UVs diferentes. Se a gente abrir essa UV dessa peça, a gente tem ela aqui num canto. Eu coloquei ela pequena aqui porque eu usei os UVs da perna como referência, porque mais para frente a gente vai usar um attach e vai juntar essas peças aqui na perna, para a gente ter o mínimo de materiais diferentes possível. Lembrando que quanto menos materiais melhor, porque a gente reduz o número de draw calls. Quanto mais draw calls, mais difícil a nossa cena vai ser renderizada, vai pesar mais. Então aqui tem os nossos UVs da perna, que eu fiz também só dividindo assim, e depois eu joguei dentro do ZBrush e usei o plugin para ele mesmo separar aqui na dimensão certa e tal. Depois eu só ajustei a colocação. Então esse daqui é o nosso número 1. Deixa eu fechar aqui. Se vocês verem, ele está aqui nesse canto. Aliás, não está no canto, próximo ao centro, mas para o lado esquerdo. Desculpa, para o lado direito. Aqui eu posso deletar esse UVW. E se eu clicar no seguinte, que é o 2, o UV ele está separado da mesma forma, mas ele está posicionado aqui, dessa vez no canto esquerdo, no lado esquerdo. Pegar a textura ali dos nossos UVs da perna. Se a gente olhar, ele está aqui. O número 1 vai estar nesse canto e o 2 aqui. Aí o que eu fiz? Eu só peguei as duas peças e posicionei aqui na perna. Aqui eu posso deletar esse UVW. Então aqui, por enquanto, ele está separado da perna. Nessa aula, a gente já vai juntar esses dois. Eu quero que eles pertençam à mesma geometria por enquanto. Vocês já vão tendo uma noção do que a gente vai fazer mais para frente. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nesse acessório, vou usar o attach. Aí ele vai perguntar para a gente quer criar uma ID de material nova. Se a gente quer... Aqui também ele vai separar as IDs. E aqui ele não vai fazer nada, ele vai manter a mesma ID de material, que é o que a gente quer. Se a gente usar a primeira opção aqui, por exemplo, ele vai continuar mantendo mais um material e isso vai ser um problema para a gente. Então a gente põe não modificar e dá um OK. O que aconteceu? Ficou preto. Por quê? Se a gente abrir o Photoshop, esse daqui compartilhava do mesmo UV do número 1, que é esse aqui. Então o que acontece? Ele usa... Deixa eu achar a textura dele aqui. Ele está usando essa textura aqui. Então esse canto, que é o que essa geometria usa como UV, está preto. Então o que a gente vai precisar de fazer vai ser o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso Lighting Map 2. A gente pode dar um Ctrl A, selecionar todos, copia. A gente entra aqui no nosso Low Poly, o Lighting Map aqui, o número 1, e dá um Ctrl V. Ele vai copiar aqui uma camada em cima. A gente pode usar Add, que ele só vai adicionar os valores, e a gente vai ter aqui as duas texturas junto. Aqui a gente pode salvar. A gente vai manter o formato Targa. A gente vai salvar por cima.
ele está mantendo o nome aqui pra gente. Aí ele vai perguntar se a gente quer substituir. A gente vai colocar que sim. A gente vai usar um 24 bits mesmo. Se a gente der OK, a gente dá uma olhada aqui no Max. Pronto. Agora a gente tem a nossa textura ali também. A gente vai ter que fazer isso com o nosso diffuse. Esse daqui, ó, que a gente já usou, a gente pode fechar. A gente vai ter que vir aqui, ó, no nosso diffuse, que eu apliquei as máscaras ali, ó. Se vocês verem, a gente está usando o azul, verde e vermelho. Eu vou vir aqui nesse diffuse, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar também como Add. O que ele vai fazer? O preto é 000, vermelho valor 0, verde valor 0 e azul valor 0. Quando a gente usa o Add, ele vai somar os valores à nossa textura. Como a textura aqui de baixo era preto embaixo, se a gente colocar como Add aqui, o verde vai obter o valor 1 e assim o azul e o vermelho também. Então a gente tem um resultado satisfatório, que a gente não vai poder usar no normal map. Aqui a gente pode salvar. Acessório lateral aqui. Save. Esse daqui a gente pode fechar, a gente não vai mais usar. Então beleza, essa daqui a gente já fez, a gente pode fechar. Colocar no. Essa daqui também. Aqui no normal map o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai selecionar aqui, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Agora a gente vir e aplicar um Add aqui, deixar no modo Add, ele vai estragar o nosso normal map. Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, vou deixar no normal mesmo. Vou reduzir um pouco a opacidade para conseguir enxergar. Colocar aqui em 100%. E a gente vai criar uma máscara. Que é o seguinte, a gente pega a ferramenta ali de seleção. E a gente vai selecionar aqui em volta. A gente pode até tirar um pouco aqui, ó. E agora é o seguinte, a gente vai criar uma máscara. A gente criando a máscara, ele automaticamente mantém ali pra gente a nossa seleção como o valor da máscara. Se a gente der um Alt clique na máscara, a gente consegue visualizar só a máscara. Perfeito, e agora o que a gente vai fazer aqui é voltar para o 100%. E o nosso normal map também está pronto. Aqui a gente só precisa salvar. A gente vai salvar também como targa. A gente pode substituir. Essa a gente pode fechar. A gente não precisa salvar ali, depois que a gente já salvou. Se a gente abrir o Max aqui agora, aqui também está o nosso normal map, dos dois lados. E a gente conseguiu transformar em um objeto só. Mais para frente vai ser isso que a gente vai fazer com a calça, para juntar esses acessórios e também com o torso e a luva. Beleza? Por aqui vai ficando nossa aula. Na próxima aula a gente começa a nossa texturização. Valeu, pessoal!